Mateus capítulo 6, verso 21. Jesus diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Você pode repetir isso comigo? Diga: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos tornar isso mais pessoal, vamos ao possessivo. Diga comigo: onde estiver o meu tesouro, aí estará também o meu coração. Algo que eu quero chamar a sua atenção é que, de acordo com o próprio Senhor Jesus, isso não se limita a questões espirituais, porque ele começa falando no início do versículo, né, os versos na verdade 19 e 20 diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Aí vem o verso 21, por quê? Ele vai dar um motivo de por que você deve escolher não só onde entesourar, mas em que tipo de tesouro investir. Então é nessa explicação: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, que reside o motivo da lógica apresentada. Basicamente, o que Jesus está dizendo, que aquilo ao qual eu e você atribuímos valor, estabelece um destino na direção da qual eu e você nos movemos. Então, se a gente entende que juntar tesouro material, né, na perspectiva econômica é importante, nós vamos correr atrás disso. E aqui Jesus não está dizendo que a gente não pode ter, mas ele fala de acumular. A palavra tesaurismo fala de amontoar, né? Porque tesouro é aquele tipo de coisa que, na perspectiva natural, econômica, né, monetária, financeira, quanto mais você tem, mais quer ter, né? Então acaba se tornando uma obsessão, uma busca sem fim. Então o Senhor diz: se é isso que é o seu tesouro, seu coração vai estar naquilo que é terreno. Mas se o seu tesouro estiver em coisas celestiais, seu coração vem junto. Basicamente o que Jesus está dizendo é que seu coração acompanha as suas percepções de valor. Ou seja, aquilo que é definido como de valor, e aí não importa se estamos falando de valor material ou de valor e percepção de valor para as coisas espirituais, mas aquilo ao qual você atribui valor determina um trilho. Esse trilho não só diz respeito à direção para onde você vai, qual é o alvo que você vai perseguir, mas eu diria que a percepção de valor, além de definir o trilho, a direção na qual você se move, ela vira uma espécie de força motriz. E aquilo que te empurra no trilho em relação ao destino, né? Juntar dinheiro é importante, bora trabalhar, bora lutar por isso, bora correr atrás. Juntar tesouro no céu é importante, bora construir galardão, né? Então não apenas o trilho que aponta a direção se estabelece diante de você, mas há uma força motriz, uma motivação, um combustível para que você se mova naquela direção. Quando você entende que o que Jesus está falando envolve desde o natural até o espiritual, você começa a perceber que não cabe a desculpa de não tenho tempo para isso. Porque quando você atribui importância a algo, você vai arrumar tempo. Então talvez você tenha que sacrificar tempo de outras coisas que não são importantes para arrumar tempo para aquilo que é importante. Porque quando a definição de importância ela se estabelece, o resto começa a adequar de acordo com ela, né? Então durante muito tempo eu dizia para as pessoas que eu não me exercitava porque não tinha tempo. Eu descobri que era uma bela desculpa, que eu acreditava nela, mas não era verdadeira, né? Porque hoje eu dou um jeito de arrumar tempo, né, para aquilo que eu entendi que é importante para mim, que é importante para a minha saúde. Então, na hora está faltando tempo para tudo, o que é que eu posso descartar que não tem a mesma importância em relação a isso? Então, se você entende o que Jesus está falando, isso vai dirigir a sua vida. Agora, quando a gente fala do reino espiritual, não dá para simplesmente ignorar o que Jesus está falando e que funciona também nas coisas materiais, que é o quê? Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quem não valoriza, não busca. Se eu não atribuo valor a algo, eu não tenho trilho, eu não tenho o destino claro a ser perseguido, eu não tenho a motivação, eu não tenho a força motriz, a dinâmica que faz com que eu corra atrás de tudo. Então para mim a valorização precisa ser o ponto de partida. E algo que você vai descobrir, por mais que você tenha empolgação no início da conversão, essa valorização do que é espiritual não é automático e não é espontâneo. Se fosse,
Deus não precisava trabalhar conosco uma conscientização. Então em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 3, a Bíblia diz: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que pensar e buscar, significa que há algo que eu e você precisamos intencionalmente fazer para viver nessa consciência e nessa busca. Se fosse automático, Deus não precisava dizer o que é que eu e você fazemos. Então acredito que essa coisa de pensar mais, ela fortalece o quê? A percepção de valor que nós temos. Porque quanto mais eu penso nas coisas espirituais, mais eu consigo discernir o valor e a importância. Quanto menos eu penso, ainda que distraído, não significa que eu quero dizer que aquilo não tem valor, mas quanto menos eu penso, né, nessas coisas, menos eu busco. Então todo crente precisa viver o que eu chamo da percepção de valor. E ao longo da Escritura você vai descobrir isso, né? Vai descobrir que a moeda do reino de Deus, ela diz respeito à importância. Quando a gente fala moeda, eu sei que sou estranho, mas há uma moeda de troca. Jesus usou essa linguagem quando na carta à igreja de Laodiceia diz: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio para que unja os teus olhos, a fim de que veja. Quando ele está dizendo compra, ele não está dizendo que o reino espiritual tem um modelo econômico ou de barganha, exatamente como nós fazemos o comércio do dia a dia. Mas ele está dizendo, ao mesmo tempo, você precisa entender que para conseguir algo que está disponível aqui, você tem que oferecer alguma coisa. Então ele não está falando de uma troca que vai levar a gente a ignorar a graça ou considerar mérito, mas ele está falando de participação. Eu e você entramos com alguma coisa. E o que é isso? A única coisa que eu consigo encontrar em comum, e eu gosto de, quando eu estou estudando a Bíblia, buscar padrões recorrentes. Aliás, quero encorajar vocês, né? Todos aqueles que estão nos 100 dias da palavra, a capacidade de ler a Bíblia num período menor de tempo, as pessoas dizem: ah, pastor, mas não dá para memorizar e lembrar de tanto. Eu digo, é verdade, você vai perder no que diz respeito à memorização, porque tem um volume maior de leitura. Mas a capacidade de enxergar o todo, ela é fantástica quando você lê a Bíblia num período menor de tempo. Então, me preparando para os 100 dias, eu li a Bíblia toda no mês de janeiro. Aproveitei o meu tempo de retiro, de oração, fiz a conta, né? E falei para ler em 30 dias ou 31 dias, você tem que manter a média de 40 capítulos. Eu acho que a média para os 100 dias está 12, perto de 12. Eu tinha que manter 40, né? Mas eu li a Bíblia toda. Aliás, a maior parte do tempo, todo do Velho Testamento que eu li, estudei, eu estava lá em Israel. Engraçado que eu dizia assim, acho que hoje eu vou orar ali no Monte das Oliveiras. Esqueci de falar disso, né? Vai ficar para o final. Era para eu falar antes, eu não sei. Mas assim, você vê os profetas anunciando o juízo, logo depois de ter lido em qual momento da história eles entram, porque tem hora que você está lendo lá Isaías, você nem lembra de quais reis ele profetizou, onde é que o que ele está falando se encaixa, mas quando você lê em pouco tempo, isso te ajuda e te ajuda muito. Então, quero fechar o parênteses, fazer aqui, né, a você o encorajamento. E isso me ajudou a encontrar muitos desses padrões nesse tempo de janeiro, né? Eu gosto o tempo todo de buscar padrões, recorrência. E uma coisa que tem me chamado a atenção nessas últimas leituras é quando a gente fala que a moeda do reino de Deus é a troca, há um padrão recorrente nas Escrituras. Então você vai encontrar figuras diferentes, uma roupagem diferente para falar a mesma coisa. Por exemplo, Isaías 55:1, todos vocês têm sede, venham às águas, e vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Então Deus de novo está usando a figura da compra, mas você não vai comprar com dinheiro. Quando Jesus diz, aconselho que de mim compre ouro, colírio, veste branca, ele não está falando de usar o dinheiro que você tem, mas a ideia da compra está lá. Então ele diz, quem tem sede, venha às águas, vocês que têm fome, venham e comprem. Então muitas vezes, seja uma figura da fome, seja a figura da sede, você percebe que Deus está usando, isso é necessário para que você consiga o que eu tenho. Isaías 44:3, derramaria água sobre o sedento. Para quem é que Deus vai dar água? Para aquele que tem sede. Por quê? Porque o que tem sede vai aproveitar a água, não vai desperdiçar a água, vai fazer bom uso da água.
Ou seja, a ideia por trás da figura da sede é percepção de valor. O sedento dá valor à água e ele vai aproveitar aquilo que está sendo oferecido. Mas Jesus diz aos discípulos: não deis aos cães o que é santo e não lancem pérolas aos porcos. O que ele está dizendo? Você não entrega o que tem valor para quem não reconhece o valor do que você está oferecendo. E Deus não mandaria a gente fazer nada que ele mesmo não faça primeiro. Então Deus também não entrega nada a quem não tem percepção de valor. Outro dia alguém chegou para mim e falou: pastor, me explica um mistério que eu tenho dificuldade de entender. Eu falei: qual? Ele falou: o Jacó trollar o irmão, entregar comida em troca de uma promessa do direito de primogenitura, a gente entende. Esperteza do irmão mais novo, né? E bobagem do irmão mais velho. Mas os céus autenticarem a transação dos dois? Como é que o Jacó conseguiu que os céus validassem aquela negociação que ele fez? Falei: a Bíblia não diz que os céus validaram o ato de compra de Jacó. Não, mas a Bíblia não diz que os céus validaram o ato de compra de Jacó. A leitura bíblica, ou a releitura de Gênesis, feita lá no livro de Hebreus, é: Esaú desprezou o direito de primogenitura. E quando Deus olha para alguém que não atribui valor e diz: se você não valoriza o que eu entrego, você não fica com ele, vai para o próximo na linha de sucessão, que é quem está dando valor, ainda que sem a revelação de Deus, está tentando usar de subterfúgios, meios carnais e escusos, pelo menos havia percepção de valor. Ele estava valorizando aquilo que o irmão não estava valorizando. Então, ao longo de toda a escritura, você percebe o que? A percepção de valor é uma chave. Então, se nós estamos falando de uma vida espiritual intensa, de buscar Deus, gente, quem não valoriza não busca. É simples assim. Todo mundo acompanhando? Então, a pergunta prática a ser feita é: o que nos impede de valorizar mais? Né? Será que só nos falta ler a Bíblia e saber? Logo depois de Mateus 6:21, né? No 19 e no 20, Jesus dizendo: não junta tesouro aqui, junta no céu, onde está o tesouro está o seu coração. Quando ele chega no verso 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro. Aí ele diz assim: ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Então a gente fala de amar e odiar, parece muito extremo, mas quando ele fala de dedicação e desprezo, o que ele está falando? Muitas vezes o desprezo, dedicação, a gente sabe que é uma entrega que vem de alguma percepção de valor. Ou eu me dedico à pessoa que eu valorizo, ou eu me dedico porque a consequência da minha dedicação é algo que eu atribuo valor. Mas o desprezo, ele normalmente nasce do inverso. Eu estou desprezando a pessoa porque eu não dou valor a ela. Eu estou desprezando uma área específica a qual eu poderia me dedicar porque eu não vejo lucro naquilo. E muitas vezes o que acontece conosco não é que a gente acorda de manhã dizendo: Deus, o Senhor não é importante, eu não te quero. Mas outras coisas começam a concorrer com o lugar deles, chamar nossa atenção. A gente passa a dar percepção de valor a ela, se dedicar, e a gente não percebe que a percepção de valor de Deus começou a diminuir e consequentemente a dedicação a Ele. Então, se quem não valoriza não busca, a razão pela qual nós não buscamos é qual? É muitas vezes distrações. E essas distrações, elas não estão relacionadas necessariamente porque um dia eu e você acordamos dizendo para Deus: não queremos o Senhor. De acordo com o ensino bíblico, elas podem brotar até de coisas que o próprio Deus disponibilizou e ofereceu para a gente. E aí você podemos entender que muitas vezes a valorização demasiada de certos prazeres, e não estou nem falando dos prazeres pecaminosos. Outro dia alguém falou para mim: não, pastor, pecado não dá prazer. Eu falei: se não desse, ninguém pecava. Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios. O problema é que ele não dura. Ele se mostra rapidamente que foi um engano, né? Aquele prazer durou quase nada e a desgraça do resultado, ela vai durar muito mais. Mas obviamente existe alguma coisa ali, porque senão as pessoas não pecavam. Agora, há prazeres que eles estão não no terreno do ilícito, eles estão no terreno do lícito. E a gente pode falar de muita coisa aqui. A gente pode falar de entretenimento, a gente pode falar de alimentação, a gente pode falar de uma série de coisas. A gente cada vez mais busca uma vida de conforto. E quanto mais o mundo melhora, mais conforto a gente quer, né? E o conforto, gente, em alguns momentos pode ser danoso. Então hoje a gente não tem necessidade quase nenhuma de movimento físico, isso está trazendo comprometimento à saúde. E se a gente não for lá romper a inércia, o sedentarismo e dizer: então no mínimo eu tenho que fazer alguma coisa que compense
o prazer da vida confortável, já que a gente não tem mais tanto esforço no trabalho, né? As coisas começam a se desequilibrar. No reino espiritual não é diferente. Eu e você precisamos entender que algumas coisas são boas, são confortáveis, são prazerosas. Se a gente não souber relacionar com elas, vai dar ruim. E Deus tem uma didática, uma pedagogia chamada abstinência, que daqui a pouco eu quero usá-la como contraponto, é onde a gente volta para o assunto do jejum. Por enquanto nós estamos falando de atenção, né, e de como muitas vezes prazeres podem ser danosos. Em 2 Timóteo 3,4, a Bíblia fala de pessoas que se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí você pensa assim, não, está falando do pecador. Não, o pecador é escravo. Tito capítulo 3, verso 3, né, faz a seguinte declaração: pois nós também no passado, né, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, e a Bíblia diz assim, escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Então nossa condição antes da conversão é de escravidão. E outra, o camarada que ainda não converteu, ele é inimigo de Deus. Romanos 5 fala da inimizade. A única forma de sair da inimizade é a reconciliação em Cristo Jesus, que nos permite a aproximação e a amizade. Para alguém ser mais amigo dos prazeres do que de Deus, tem que ter convertido primeiro, tem que ter vivido a intimidade aqui, mas agora começou a viver um retrocesso. Porque de quem você quer ser amigo? Consciente ou inconscientemente, de quem de alguma forma te agrada, pelo menos mais do que desagrada, já que ninguém é perfeito, né? Você tem que encontrar mais coisas agradáveis do que desagradáveis. Eu sempre comento isso, que no início do meu ministério eu sofria do que hoje eu chamo de honesticídio, né? Em nome da honestidade, você às vezes comete o homicídio ou o suicídio, você também se arrebenta. Mas a minha filosofia de vida era: a verdade doa quem doer. E eu ficava ainda mais à vontade quando a pessoa era muito franca. Eu simplesmente dizia, se fala o que quer, ouve o que não quer. E eu lembro que no meu primeiro ano de pastorado, um camarada um dia me procura para reclamar. Eu tento ser seu amigo e você me bloqueia o tempo todo, você não me deixa entrar, você não me dá espaço, você isso, você aquilo. Eu já estava assim, por aqui, com ele, com a reclamação dele. E aí ele fez uma das coisas que eu mais detesto: comparação. Fulano, que não faz nada, é seu amigo. Aí eu não aguentei, falei, para. Em nenhum momento te ocorreu, você não parou para pensar que o fulano é legal? E quando eu falei isso, ele, como é que é? Eu falei, ele é legal. Ele falou, o que o senhor quer dizer com isso? Eu falei, se não está claro, eu explico. Tu é chato pra caramba. Eu falei, você é um mala sem alça. Você é insuportável. Eu não quero ser seu amigo. Eu não sou obrigado a ser seu amigo. Sou obrigado a ser seu pastor, mas não sou obrigado a ser seu amigo. Eu falei, cara, você percebeu que o tempo todo você só reclama de todo mundo? Ninguém é bom o suficiente. Agora é comigo. Mas quantas vezes você já me reclamou de quase todo mundo aqui na igreja? Eu falei, em nenhum momento te ocorreu que de repente o chato e o problema é você? Em vez de todo mundo ser tão ruim. E a hora que eu vi naquele meu honesticídio, meu excesso, o camarada estava implodindo na minha frente. Um dia desses contei a história, alguém falou, pastor, hoje o senhor teria falado a mesma coisa? Eu falei, de um jeito bem diferente. Mas qual era o ponto? Eu continuo acreditando a mesma coisa. Você não quer ser amigo de alguém que é desagradável. Isso não significa que ninguém vai te desagradar em algo, mas para ser amigo você tem que dizer, tem que mais agradar do que desagradar, não é possível. Tem que ter alguma coisa em comum. Agora, como alguém que já foi mais amigo de Deus está se tornando amigo de outra coisa? Significa que ele está se deixando agradar mais pelo que a outra coisa, os prazeres estão oferecendo, do que aquilo que ele encontrou em Deus. E nós não podemos achar que isso não é uma armadilha, que não vai acontecer comigo, com você. Então, pastor, se quem não valoriza, não busca. E o que me impede de valorizar a Deus é a valorização de outras coisas em detrimento de Deus. E a gente aplicar a lógica invertida significa que a valorização de Deus em detrimento das outras coisas é uma chave? Sim. Pastor, glória a Deus, que depois de 2000 anos de cristianismo o senhor descobriu a solução. Eu descobri nada, todo mundo sabe disso. Todo ano novo você fala, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse negócio de botar os 100 dias da palavra no começo do ano é ótimo, né? Porque você ainda está naquela empolgação de esse ano vai, esse ano eu vou me dedicar mais a Deus. A pergunta é, a gente só precisa de um consentimento mental? Não, a gente precisa de mais do que isso. No Salmo 16, 11, Davi pelo Espírito diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Quando a Bíblia fala de caminho, ela não fala só de um lugar onde você se movimenta, mas fala de se movimentar na direção de um destino. Significa que o Deus que nos deu vida nos criou com um propósito. Para onde Ele quer que a gente vá?
Onde a vida deveria nos conduzir? Qual a razão da nossa existência? Paulo pregando em Atenas, e diz que de um só, Atos 17, 26 e 27, de um só homem Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Para quê? Para que o indicativo de propósito? Para que ele fez? Para que o buscassem. Então, há uma razão pela qual você existimos, tem um caminho, deve conduzir um destino, é o propósito de Deus. Mas quando Davi está dizendo, tu me farás ver, me parece sem a ajuda de Deus. Esse caminho não está tão nítido e tão claro para a maioria de nós. Significa que a gente precisa mais do que ouvir alguém dizer, mais do que alguém falar, mais do que a gente dizer para nós mesmos. Nós precisamos entrar em algum lugar de descoberta da percepção de valor, que ela não vem só por assentimento mental. É por isso que Paulo diz, o que para mim antes era lucro, ganho, ele diz, hoje eu considero perda. Ele não está falando ganho e perda, embora sejam linguagens monetárias financeiras, ele não está falando de valores monetários, materiais. Mas ele está falando de importância. O que eu atribuía uma alta importância desvalorizou. Por que desvalorizou? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E diz, a percepção de Cristo entrou. E eu atribuí a ele tamanho valor, que agora que eu tinha esse referencial, eu olho para isso aqui e digo, não é tão importante quanto eu considerava importante. Agora, como a gente entra nessa percepção de valor? Tu me farás ver os caminhos da vida. Onde eles levam? A tua presença, plenitude de alegria, a tua destra, delícias perpétuas. Ao que você precisamos entender que há um lugar em Deus onde eu e você podemos ter uma dimensão de prazer, de alegria e de realização que a gente não tem em outras coisas. Plenitude é só aqui. Então, desde o início, quando Deus criou o homem, ele nunca se incomodou que o homem tivesse acesso a outras formas ou tipos de alegria. Aliás, o próprio Jesus diz, né, para que a minha alegria esteja em vocês e a de vocês seja completa. Quando ele fala minha alegria, sua alegria, ele está dizendo tem espiritual e tem natural. Mas ele diz, essa sua aqui nunca vai ser completa sem a minha. Mas mesmo olhando essa nossa aqui, Deus olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só, ele precisa relacionar com semelhantes. Isso é produzir um nível de alegria e realização. E quando Deus proveu o relacionamento homem e mulher, ele não estava pensando só na dinâmica de interação emocional. A coisa é bem completa. Envolvia até deleite físico essa relação. Mas obviamente isso não era tudo o que o homem precisava, muito menos o que o faria completo. Deus está dizendo, mas nunca cruze. Aí ele diz, vou dar todo tipo de árvore para vocês comer. Eu brinco que Bíblia do Gordinho, toda árvore é caixa alta, é letra maiúscula, é negrito. Vocês podem comer de toda a, eu leio assim, toda a árvore do jardim. Porque Deus podia ter feito uma fruta só, gente, com todos os nutrientes que a gente precisava, com o mesmo tamanho, mesmo cheiro, textura, sabor, né? Mas ia ser um tédio, a gente comeria aquilo o resto da vida. Eu falei disso no domingo e o corpo estaria suprido. Mas Deus caprichou. É a diversidade de frutas, de sabores, texturas, cheiros, tipos, tamanhos, frutas sazonais. Então, você acabou de comer na estação, você tem que esperar outra estação. E nessa diversidade, o que ele está dizendo? Eu também quero dar deleite. É por isso que a gente foi agraciado com o paladar, né? E a gente consegue aproveitar a comida. Obviamente, Deus está dizendo, eu não tenho problema que vocês tenham outro tipo de prazeres. Mas ele falou, lembra que existe um limite. E se esse limite for cruzado, você pode perder. Só vai encontrar em mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu e você entendemos que no reino de Deus, quem não valoriza não busca, e que a valorização de outras coisas em detrimento de Deus nos impede de valorizar e buscar como deveria, então que a solução contrária é valorizar Deus em detrimento de outras coisas, qual é o ponto de equilíbrio para entrar nessa percepção e não se perder, mesmo nessas coisas boas que Deus nos dá? Em Deuteronômio, no capítulo 8, Deus está dizendo para o povo que ele tirou do Egito. Ele tira do Egito dizendo, eu vou levar vocês para onde? Uma terra prometida. Canaã é chamada terra prometida. Deus diz, uma terra onde mana leite e mel. Ele diz, quando chegar lá, vocês vão comer bem. Vocês vão prosperar. Então Deus queria que o povo comesse bem e prosperasse. Em Deuteronômio 8, no capítulo 10, ele diz assim, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Eu não sei você, mas tem comida que eu como que eu agradeço antes e depois. Hoje foi um dia desses. Eu falei, Senhor, muito obrigado, né? Ele disse, vocês vão louvar. Mas no verso seguinte, o 11 diz, mas que não aconteça
e depois terem comido, se fartado, construído casas, prosperado, que vocês se esqueçam do Senhor seu Deus. Ele está dizendo, eu quero que vocês comam bem, eu quero que vocês prosperem, mas preste atenção, vocês podem se divertir tanto com esse nível de entretenimento, que vocês perdem a consciência do que realmente está aqui. Então ele diz, tome cuidado. De alguma forma nós passamos a viver um estilo de vida que não envolve mais o cuidado de distração com coisas boas. Pastor, por que está destacando isso? Porque você precisamos entender qual a importância da abstinência na prática da vida cristã. Por que de vez em quando a gente tem que dar uma pausa em coisas que são lícitas, ainda que prazerosas? Porque elas têm um efeito didático. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, e ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está citando um texto da Escritura. Qual é? Deuteronômio capítulo 8. Se você puder, abra lá comigo. Deuteronômio capítulo 8. Eu quero ler com vocês os versos 2 e o 3. O texto diz assim, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Deixa eu fazer uma pausa, para saber o que estaria no coração de vocês. A maioria das pessoas, quando tem as primeiras experiências de jejum prolongado, e isso vai aumentando à medida que o jejum é maior do que os anteriores, todo mundo fala, pastor, o senhor ficou em crise. Eu digo sim, porque o jejum expõe o pior de você. De alguma forma, ele vai trazer à tona o que está no seu coração e a sua necessidade de Deus. E Deus vai dizer isso. Olha o verso 3. Ele humilhou vocês. Como? Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Para que vocês compreendessem, ele vai dizer aqui, tem um efeito didático, há um nível de compreensão que não se alcança sem que você passe por esse processo. Qual o processo? Humilhação e fome. Quando a Bíblia fala do jejum, ela não usa só o verbo jejuar. Por exemplo, no Antigo Testamento você tinha um dia anual de jejum, o dia da expiação. Em Levítico 16 você vai ver isso. Do dia 10, do mês 7º, todo mundo tinha que jejuar. Só que você vai ler Levítico e você não encontra a expressão jejuar. Você vai encontrar afligir as almas, humilhar as vossas almas. Aí outro dia alguém falou, o texto não fala de jejum. Eu falei, fala. Diz que aquele que não se humilhasse e não afligisse sua alma seria morto. Se humilhar fosse só um sentimento, como é que você sabe se a pessoa fez ou não fez? Então no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, e depois no livro de Atos, você vê duas referências ao dia da expiação, chamando ele de o dia do jejum. Aí você tem explicação lá na frente do que era afligir a alma, que todo mundo entendia. Aí alguém falou outro dia, pastor, mas quando eu jejuo eu não fico feliz. Ele falou, que grande descoberta sua, quem é que fica? Você está desconectando das suas fontes de alegria. Então assim, o propósito do jejum não é te deixar feliz, é te lembrar que existe outro tipo de felicidade, e às vezes você tem que desconectar dessa, para simplesmente conseguir compreender alguma outra coisa, que ela fica apagada, enquanto você tem mantido essa percepção de prazeres e alegrias materiais, terrenas, acesos. Eu lembro que há um ano e pouquinho atrás, um pastor me perguntou, Subirá, o que é que tem te levado? Ele falou, eu não conheço ninguém que jejue como você hoje. Ele falou, não vou dizer que não há, mas no meu universo de relacionamento conheço ninguém. Nem a quantidade de vezes ao longo do ano, nem a frequência, nem a duração. Ele falou, nada. Ele falou, o que tem te levado a se dedicar tanto ao jejum nos últimos anos? Falei, no início da minha carreira, do meu ministério, era só a fome do sobrenatural. Eu queria ver milagre, queria ver mover de Deus, queria ver o fluir do Espírito Santo, e acho que é um excelente efeito colateral da prática do jejum, as manifestações do sobrenatural até hoje. Eu falei, a diferença é que hoje não é mais o que me move. Hoje é um bom efeito colateral, mas não é o meu propósito. Ele falou, hoje qual é o propósito? E a minha resposta dos últimos anos tem sido a capacidade de perceber deleites espirituais. E eu vou dar um exemplo, que pelo exemplo, talvez você vai lembrar de ter me ouvido falar disso em janeiro de 2023.
Eu falei para ele, pastor, para te explicar o que é algo espiritual, quando eu falei perceber os deleites espirituais, e aí eu quero que você lembre do Salmo 16, na tua presença, a plenitude de alegria só desce delícias. Quando ele está falando de delícias, está falando de deleites. Como é que eu e você podemos ter um tempo de oração e a gente sai com a sensação de, graças a Deus terminou? Como é que nós podemos ter um tempo de leitura bíblica? Diz, aleluia, terminei os 12 capítulos de hoje e daqui a pouco vou achar algo que me deixe feliz, porque aquilo... A gente sabe que tem algo lá, mas a pergunta é, a gente consegue usufruir isso? A gente está percebendo isso? Aí quando eu falei sobre perceber os deleites, ele falou, pastor, me explique mais sobre isso. Eu falei, eu vou te dar um exemplo natural para explicar o que é espiritual. O que eu descobri nos jejuns prolongados é que o seu paladar fica assim, aguçado de uma forma absurda. Eu acho que começa com um processo de limpeza, desintoxicação do corpo, mas acho que tem a ver com não ter aquela enxurrada de sabores diferentes o tempo todo. Mas, por exemplo, a turma diz que a água não tem gosto. Quem jejua, pelo menos jejum prolongado, discorda, né? Eu estava esses dias numa viagem no exterior, dei um gole na água, eu simplesmente parei, a pessoa falou, o que foi? Eu falei, que água é essa? Ele falou, por quê? Eu falei, o pH dela é maravilhoso. Ele falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, porque o gosto é ruim. Um pH alto significa que a água é mais salobra, né? Eu falei, e aí ele falou, dá uma olhada. Eu olhei, o pH da água 9,5. Então assim, o ideal durante o tempo do jejum é que você beba uma água de um pH pelo menos 7. Mas quando você vai para água muito boa, ela fica ruim. Então assim, tem hora que para resolver o problema de um pH muito baixo ou sabor muito alto que você não consegue beber, qual a dica que a gente dá? Limãozinho na água. O limão mascara o sabor e normalmente se o pH é baixo resolve. Então eu passei a ter esse hábito. Uma vez só isso me custou caro. Eu tinha recém saído de uma hepatite, meu fígado estava muito sensível, acho que botei muito limão proporcionalmente para a água e aquilo me trouxe um incômodo. Foi uma única vez. Normalmente ele é muito bom e é saudável. Aí eu falei para ele, eu estava numa reunião com um grupo de pastores durante esse jejum, sentei com eles para comer, o povo vai embora, vai para o hotel, você não está comendo. Falei, mas pelo menos eu quero ter a comunhão com vocês e não vou ficar tentado. Falei, eu garanto para vocês. Quando chegamos no restaurante ainda brinquei, falei, hoje vai ser um banquete, água com gás, com limão espremido, né? Eu falei, então hoje é dia de festa. Então cheguei lá, pedi para o garçom, você me traz limão espremido? Suco do limão para eu pôr na água? Beleza. E quando ele trouxe um copo grande. Eu estranhei. Normalmente a turma manda aquele copinho, eu brinco que é copo de pinga, né? Copinho pequeno com meio ou um limão espremido. Quando eu vi o tamanho do copo, que era maior e cheio, eu chamei o garçom. Enquanto ele vinha, eu falei, deixa eu provar primeiro, porque a primeira coisa que eu pensei, ele entendeu errado, trouxe uma limonada. Quando eu provei, eu senti que estava doce. E aí ele chegou, eu falei, amigo, eu não sei se eu não expliquei ou você não entendeu direito, mas eu não queria limonada, eu queria só o suco do limão. Ele falou, mas isso não é limonada, isso é limão. Eu falei, não pode, está doce. Ele falou, impossível. Ele falou, eu vi o cara da cozinha espremendo só limão aí, não tem como estar doce. Pensei, tô doido. Peguei o copo, bebi a segunda vez. Dei um golinho, falei, tá doce. Ele não pode, o pastor na minha frente, deixa eu ver isso aqui. Passou a mão no copo, deu um gole, fez uma cara de azedo. Disse, pelo amor de Deus, subirá, não tem nada de doce aqui. Pensei, eu tô doido. Peguei o copo de novo, provei a terceira vez. Quando eu provei, falei, tá doce. Ele pegou, provou de novo, fez cara de azedo de novo, falou, não tá. Todo mundo na mesa resolveu provar pro tiratema e todo mundo dizia, subirá, você tá louco, não tem nada de doce. Foi só essa altura que eu lembrei do jejum. Falei, gente, meu paladar está nesse nível que eu estou percebendo a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém consegue perceber. E aí eu falei, cara, me desculpa, o problema está comigo mesmo. Obrigado que você trouxe e tal, né? Apesar que já não tinha sobrado muito limão depois de tudo aquilo, mas agradeci ele. Aí eu falei, pastor, o que é que eu descobri com essa mudança do paladar? Alguns dias depois eu estou em outro almoço, e um dos pastores terminou de comer, levantou, pegou a sobremesa, uma salada de fruta, e ele vem com uma lata de leite condensado e começa a derramar, desculpa para os que amam isso, começa a derramar que é a desgraça do leite condensado em cima da salada de fruta. E, gente, para que o limão tá doce? Você imagina as outras frutas? A minha vontade é voar no pescoço dele, é dizer, você não precisa botar o leite condensado, que a fruta é doce. Só que eu mesmo penso, quantas vezes eu não fiz o que ele está fazendo? Hoje o açúcar não é parte da minha alimentação, mas eu mesmo fiz isso, porque eu não conseguia mais perceber o doce da fruta. Você habitua tanto com o açúcar que você perde a capacidade.
E a essa altura do campeonato, o pastor está olhando para mim com a cara de, cara, já entendi. Eu falei, basicamente o que o jejum tem feito por mim é me levar a esse lugar de entender que se você não tira o leite condensado, você não consegue perceber o leite da fruta. E muitas vezes a gente está vivendo aqui, empanturrado de leite condensado, com todo tipo de prazeres. Quando você olha para o jejum não te leva só a pausar o prazer do paladar. Esse desconforto que o jejum traz no início chega a ser assustador para muitos de nós. Outro dia um cara falou, pastor, eu jejuei para estar perto de Deus, mas estou mal. Eu falei, uma ótima descoberta para você querer Deus, é descobrir que sem Ele você está mal. Porque você está tão distraído, se enchendo dessas coisas, que você nem sente falta dele. Então assim, o jejum te leva a uma crise inicial, mas a um lugar de descobrir uma dimensão de prazer que você perdeu a conexão, que é fora de série. Aí você vai entender que, embora a palavra jejum, usada no Novo Testamento, no próprio ensino de Jesus, quando ele diz, quando jejuardes, quando ele diz sobre os seus discípulos, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar, a palavra que Jesus usou ali, no original grego, é nestiu, né? A forma como foi registrada a fala de Jesus, não que ele tenha falado em grego. Nestiu é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação, estil significa comida. Então, a palavra jejum, em essência, significa não comer. Mas jejum se limita só à abstinência alimentar? Não. Ele envolve outras abstinências, mas eu gosto sempre de começar falando da alimentar, porque as outras deveriam ser uma extensão, um complemento do jejum de alimento. O problema é que muitos nós fizemos delas uma substituição. Aí o crente o tempo todo fala, estou de jejum de rede social. Eu digo, deveria. Estou jejuando televisão, deveria, mas isso não tem que necessariamente ser um substituto. Eu acredito que deveriam ser complementos. Então, dito isso, Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 7, está falando da importância de que marido e mulher, casados, porque toda relação íntima entre homem e mulher que não seja no casamento é classificado na Bíblia como imoralidade. Mas ele diz, o casado, ele começa a dizer do verso 3 ao 5, que um deve pagar o outro o que é devido, que eles não devem se privar. Ele fala de uma frequência do ato sexual, que eu classifico, digo, tem que ter avivamento nessa área também. Mas aí Paulo dá uma razão, uma única razão, para que marido e mulher, se estiverem de comum acordo, deem uma pausa nesse avivamento natural. Qual? Ele diz, a fim de se dedicarem à oração. O que Paulo está querendo dizer? Que no dia a dia, quando estou vivendo a festa normal, natural do casamento, não pode orar, não é isso que ele está falando. Mas quando ele diz dedicar, ele diz, você quer entrar num lugar profundo, quer ir para as águas profundas mesmo, que no dia a dia talvez você não nadou delas, dá uma pausa no resto. O que é que ele está dizendo? Se quer voltar a perceber o açúcar do limão, a frutose do limão, dá uma pausa no leite condensado. Eu acho que aqui é uma boa alegoria. Sabe, isso significa que então, seja o prazer do alimento, seja o prazer conjugal, sejam errados. Não tem a ver com algo errado. Mas quando Deus está dizendo por meio de Moisés, lá em Deuteronômio 8, ele permitiu humilhação e fome, uma pausa nisso, para que vocês entendessem que nem só de pão o homem vive. Ele está dizendo, tem um efeito didático por trás da abstinência. Ela consegue, talvez não numa única experiência, mas numa prática recorrente, ela consegue te levar a uma conexão, a uma percepção de valores espirituais. Um dia desse alguém falou, pastor, estou com medo do senhor ficar fanático. E o pior é que era outro pastor. Falei, por quê? Falei, velho, o senhor entrou num lugar meio que parece meio sem volta com esse negócio do jejum. Falei, não tem mais volta mesmo. Tem sido maravilhoso. Eu praticamente não toquei muito no assunto. Mas na experiência do jejum, do segundo jejum do ano passado, do prolongado, que é um por semestre, eu lembro que eu estava no 38º dia do jejum. E eu estava assim, essa fase final, eu não sei qual é o limite fisiológico dos 40 dias, mas eu falo, pessoal, mesmo se eu não estiver contando, eu sei que eu entrei nos últimos 3 dias. De alguma forma, é como se o corpo começasse assim a dar alerta. Está chegando a hora de você terminar, talvez isso já não seja tão saudável. Então, por exemplo, você passa a ter mais sono, você passa a ter uma série de reflexos que você sente o corpo dizendo assim, ou talvez pelo tempo em que ele está vivendo das economias de reserva, e diz, tem que entrar no modo de sobrevivência diferente. Então, eu normalmente falo, pessoal, eu treino durante o jejum
E a lógica de treinar no jejum é você ter energia. Os caras falam, eu não sei como é que você tem energia para treinar. Eu falo, gente, eu não treino porque eu tenho energia, eu tenho energia porque eu treino. Então qual é a lógica disso? Científica da coisa. Eu descobri lendo material médico. Os médicos dizem, você parou de comer, o metabolismo automaticamente diminui. Quem para de comer, normalmente para de movimentar, o metabolismo baixa ainda mais. Metabolismo baixo, depois de 3 dias, normalmente seu organismo já está consumindo reserva, significa que ele está em modo de sobrevivência. O organismo escaneia o seu metabolismo e diz, está gastando pouco, não precisa entregar muita energia. E ele entra no modo de economia. Então, o jejum prolongado não é que você não tem energia. O corpo diz, a maioria já teve experiência com o celular. Eu estou aqui com a bateria do meu celular, depois do dia todo usando, já bem comprometida, mas ela ainda não está no limite. Quando ele entra mesmo naquele modo de economia, tem hora que você percebe que a tela do telefone já não acende toda. Por quê? Porque se ele te der toda a luz, ele não dura. Então ele opta o modo economia. Para durar mais eu tenho que entregar pouco. Entendeu o raciocínio? Seu corpo faz a mesma coisa com você. Então esse médico dizia, treine durante o jejum, porque você vai acelerar o metabolismo, você vai provar que precisa de energia, ele vai entregar. Porque quem não faz isso e quer fazer um movimento rápido de repente, vai ter tela preta, né? A Kelly há 1 ano e meio, quase 2 atrás, ela estava no 6º dia de um jejum, ela estava se sentindo muito bem, deu um pulo, levantou correndo do sofá, acordou no chão, desmaiou, tela preta. Ah, pastor, jejum não faz bem. É só você fazer direito. Então, se você não está exercitando e quer usar o modo de economia, nunca levante depressa, né? Se você quer poder levantar depressa, treine. Eu decidi treinar. Então, por exemplo, em agosto do ano passado, na última semana, eu fiquei, por conta de uma viagem, os compromissos, fiquei 4 dias sem exercício. No 5º dia, eu fui dar aula de manhã, eu tinha 3 horas de aula de manhã e ia pregar à noite. Fui dar aula de manhã, no 5º dia, tive que dar aula sentado, porque eu estava com tontura, estava com fraqueza. Aí eu lembro quando terminou a aula, alguém falou, pastor, o senhor não vai almoçar, quer que te levem para onde você está hospedado? Eu falei, não. Eu falei, eu preciso de uma academia e preciso que você me busque 3 horas depois. O cara, 3 horas, eu falei, 3 horas. Eu falei, só tem um jeito de eu voltar a ter energia para o final do jejum. Aí ele me deixou na academia, fiz 1 hora de cardio, 2 de musculação. Energia voltou. Dia seguinte ele diz, academia de novo. Eu falei, mais 3 horas, porque eu não vou mais passar por isso. Então eu falo para o pessoal, gente, você não treina porque tem energia, você tem energia porque treina. São coisas diferentes. Por que eu estou mexendo nesse tipo de assunto? Porque além de dar uma dica prática para você, nós precisamos entender algumas respostas. Agora, quando chega esses últimos dias, que era só para fechar a lógica aqui, mesmo treinando, eu sinto os 2 ou 3 últimos dias, normalmente são os 2 últimos, você sente que o corpo não quer entregar a energia toda. É quase como se ele falasse assim, tu abusou pra caramba e agora nós vamos ter que entrar num outro modo de economia. Então, dito isso, 38º dia, eu já estou naquela, levante devagar, dorme mais. Eu acordei no meio da noite para ir ao banheiro. E eu lembro que eu fiquei aborrecido, que o sono estava tão profundo. Eu dizia, não quero levantar, não quero atrapalhar o sono. Mas eu lembro quando eu voltei do banheiro, eu estava pensando assim, meu Deus, estou parecendo um zumbi de tanto sono. Eu pensei, eu nunca lembro ter pensado isso antes, mas pensei aquele dia, eu estou correndo o risco de dormir em pé, enquanto volto para a cama. Mas a coisa que me deu alegria foi pensar, por outro lado, a hora que bater a cabeça no travesseiro, encostei ali, em 3 segundos eu apago. Tipo assim, não vai me atrapalhar. Eu acho que a coisa boa de ter pensado isso tudo foi o que aconteceu. A hora que eu encostei a cabeça no travesseiro, eu não ouvi uma voz audível. Aquilo parecia mais um pensamento, um sentimento, uma sugestão, algo dentro de mim, simplesmente parecer, por que é que você não ora um pouco? Eu não queria orar, eu queria dormir. Eu pensei, isso não é de mim, certeza que não é meu, porque eu não quero orar, eu quero dormir. Eu falei, então vamos para o plano espiritual. Não é o Satanás, porque ele não quer que eu ore. Então não é porque o chamado era atraente, por eliminatório eu falei, só pode ser Deus. Minha carne está sofrendo com o processo e Deus está me fazendo um convite. Eu falei, só tem um jeito de saber se é Ele. Eu comecei a orar. Então, sem muita vontade, deitado mesmo, Senhor, eu quero te agradecer. Mais um jejum que está terminando. Eu já estava assim agradecendo, estava terminando, já estava nessa fase. E de repente eu parei e lembrei, a Kelly, Israel e Alice, meus 2 filhos, além de vários dos pastores, dos líderes, muitos deles me acompanharam, nem todos os 40, mas
a maioria deles, a maior parte daquele jejum. Eu estou pensando nisso tudo, mas em especial assim, dizer, cara, nós jejuamos a família inteira junto. Já é raro você saber de alguém que encarou os 40 dias. Eu falei, minha mulher e meus filhos fizeram comigo. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu falei, Senhor, não quero te agradecer só meu jejum. Eu falei, minha mulher e meus filhos vieram junto. E eu nem chamei. Quando eu falei, eu nem chamei, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, quem chamou fui eu. E a hora que ele falou isso, eu não consigo te explicar o que aconteceu. Eu gosto de brincar que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória. Glory mode. Aquele negócio ligou no quarto. A presença de Deus encheu aquele. Eu nunca tive na minha vida, gente, uma percepção da presença de Deus como aquele dia. No dia seguinte eu liguei para minha filha, já tinha falado com aquela Israel. Eu falei, filha, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela disse, pai do céu, você ouviu Deus? Eu falei, graças a Deus que não. Porque eu falei, graças a Deus, gente, era assustador. Não dá para explicar, porque não era um assustador ruim, mas era assombroso, porque a percepção de grandeza de quem Ele é. Eu estou no escuro, eu cerrei os meus olhos com toda a força, eu escorreguei da cama, rolei para o lado, para o chão, me ajoelhei, eu botei a cara no chão, porque aquilo dava um santo temor. Ela falou, pai, mas mesmo não vendo, o senhor sentia ele de um lado ou do outro? Eu falei, filha, esse é o ponto, ele não estava de um lado ou do outro, ele estava em todo lugar. Ele está na frente, ele está atrás, ele está em cima, ele está embaixo, ele está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Eu falei, a presença dele atravessava meu corpo. A impressão é que a cama, a parede, que tudo é impregnado. Ele é tudo. Quando a Bíblia diz que Ele é tudo em todos, a gente não consegue entender isso. Eu nunca tinha tido uma percepção daquilo. Ainda é difícil falar. Eu nunca senti tanto deleite, tanto prazer na minha vida. E eu fiquei pensando a vida inteira de crente, e a gente não tem noção de que isso está à disposição. Mas Deus está dizendo o seguinte, se você quer compreender que não é nem só de pão, você precisa passar por esses processos de desintoxicação. E eu comecei a descobrir que o jejum não é detox só para o corpo. Gente, é impressionante como ele limpa o corpo. O rejuvenescimento celular que você passa, a limpeza de tudo. Não é só de intoxicação alimentar, de metal pesado que seu corpo espelha, é um negócio impressionante. Mas eu descobri que o jejum traz um detox na sua alma, nas suas emoções, nas suas percepções espirituais. Você vai ficar impressionado como, por exemplo, você pode estar com um hormônio mais baixo numa área, mas seus receptores estão limpos, então seu corpo funciona melhor. Parece que espiritualmente os receptores estão todos limpos. E você começa a ter essa percepção de deleite que normalmente você não tem no dia a dia. Qual o propósito primário do jejum? É buscar a Deus. Daniel capítulo 9, verso 3, ele diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com súplicas, com jejum. Joel capítulo 2, verso 12, voltem-se a mim de todo o coração, diz o Senhor, e isso com jejuns. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante anos, honestamente, até dezembro de 2021, quando as pessoas me diziam, pastor, qual o propósito do jejum? Eu dizia, não tem um, tem vários. Porque eu estudei a Bíblia algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, pegando todas as vezes que o jejum aparece e para que ele foi usado. E tinha um monte de propósitos. Então tem hora que o jejum é praticado em momentos de aflição, para buscar o socorro de Deus, né? Como o de Josafá, em 2 Crônicos 20. Em Esdras, capítulo 8, 21 a 23, ele fala de jejuar por proteção. No Salmo 35, 5, Davi fala de jejuar por gente que está enferma. A gente vê Daniel jejuando enquanto ora e intercede pelo seu povo, e a lista vai longe. Então o dia do perdão, que também era um dia de arrependimento, o povo era chamado a jejuar. O jejum para arrependimento de pecados aparece várias vezes na Bíblia, mas tem hora que o jejum está sendo praticado num contexto de consagração, e o que está se consagrando, diferente do que está jejuando por arrependimento, o que está jejuando por arrependimento quer vencer o pecado, o que está jejuando por consagração também, mas o primeiro quer vencer o pecado que o derrubou. O outro não quer fazer o jejum do primeiro, ele não quer nem cair, ele quer vencer para não cair. Então os dois podem estar lutando contra o pecado, mas são diferentes. Então eu tinha uma lista. Mas em janeiro de 22 Deus falou comigo, você precisa entender o propósito do jejum. Eu falei, não, são vários. Ele diz, não, há um propósito primário e vários secundários. Até hoje você só chegou aos secundários. Todos os secundários vão convergir num só.
o primário. Qual é o primário? Buscar a Deus. O que está jejuando para arrependimento está buscando a Deus com um propósito, mas está buscando a Deus. O que está jejuando para consagração está buscando a Deus com um propósito secundário diferente, mas está buscando a Deus. Ou seja, não tem jeito de não convergir no primeiro. A pergunta a ser feita é: a gente precisa de um secundário para buscar a Deus? Ou a gente poderia mirar direto no primário? E talvez essa foi a descoberta da minha vida sobre jejum. Eu falei, eu não preciso de uma crise, eu não preciso de um problema sério, estar desesperado por uma intervenção de Deus, porque durante muito tempo eu só dizia, situações extremas requerem medidas extremas. O problema está grande, bora jejuar. Ok, e se eu não tiver problema? Mas eu apenas estou decidido a desligar de prazeres inferiores, porque eu quero os prazeres superiores. Por que é que eu preciso de um propósito secundário? Eles são aceitáveis, eles são parte do jogo, me entenda, eu não estou falando contra eles. A pergunta é, eu não preciso passar por eles, eu posso ir direto. E aí eu comecei a enxergar gente no Novo Testamento que mirou direto no primeiro. Ana, Lucas capítulo 2 verso 37, que ela adorava noite e dia com jejuns e oração. Jejum era parte da vida de adoração e de oração. A Bíblia não menciona problema, não menciona necessidade de milagre. Aí você chega em Atos 13, os líderes da igreja de Antioquia, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. A igreja não está mais em perseguição, o lugar onde eles estão em Antioquia, lá na Síria, não está passando por problema, não existe nenhum indício de nenhum propósito secundário, mas eles apenas querem estar com o Senhor. O que esses dois textos têm em comum? Além de ambos terem sido escritos por Lucas, estarem no Novo Testamento e mencionarem o propósito primário. Aí você começa a perceber as consequências, desdobramentos. Quem é Ana? Uma mulher de percepção para o profético. Profetiza. O que acontece em Atos 13? Disse o Espírito Santo. E o Senhor começou a dizer, se você quer se familiarizar mais profundo com a minha voz, o jejum vai te ajudar a desintoxicar das outras coisas e entrar num lugar de percepção. E as direções de Deus, a compreensão da palavra. Eu tenho vivido uma revolução do entendimento bíblico. Cada vez que eu volto um jejum, eu estava agora em Israel, eu escrevi um livro em 9 dias, gente. Quase 300 páginas, em 9 dias. A clareza de entendimento daquilo de Gênesis, Apocalipse, dizer como é que eu não vi isso tão claro antes, né? A soma, Deus acrescentando o entendimento que vem sendo construído ao longo do tempo. E você fica, uau. Há 1 ano e meio atrás eu conversei com aquele pastor, a história do limão. Nós falamos muito sobre jejum. Quando eu saí, fui para a academia, para aquela coisa de manter energia, estou lá no elíptico, louvor e adoração. Eu falei, Jesus, a única coisa que eu não conversei com o fulano é essa percepção que eu tenho de que o jejum aumenta a capacidade de revelação da tua voz, da tua palavra. Eu falei, mas eu não tenho uma base bíblica para provar isso, então achei melhor não tocar no assunto com ele. Eu falei, mas eu queria entender isso melhor. Qual o mistério? Mas não fiz uma pergunta esperando uma resposta não imediata. Tem coisa que eu pergunto para Deus, às vezes vem depois de 20 anos, tem coisa que ele nunca respondeu, mas eu sempre gosto de perguntar. A hora que eu perguntei qual o mistério, um flash na minha frente. Não tinha nada natural para dar aquele brilho. Agora tenta imaginar que um brilho, um flash de luz são fração de segundos. Agora tenta imaginar que alguém filmou esse flash naquela câmera super lenta e agora vai passar depois. Aquela luz assim, abrindo lentamente. E vamos imaginar que o tempo todo desse brilho coube o que eu vou contar agora. Então a mente fica bugada, porque não cabe numa fração de segundos tanta coisa. Naquele brilho, eu ouvi tudo que eu vou contar agora. 2 pessoas estão conversando atrás de mim, eu não vi nada, mas eu ouvi as 2 pessoas. Um do meu lado esquerdo e do meu direito. Um pergunta para o outro: quando foi que Moisés, o primeiro legislador, recebeu a revelação da lei? Outro diz, ao longo dos 40 dias de jejum no monte. Mas o tom de conversa deles não parece informal do dia a dia. Parecia ser uma coisa teatral, ensaiada. Eu não consigo explicar como eu percebia o tom de voz, mas é como se aqueles 2 estivessem falando assim, vamos fazer um joguinho para ele entender, só para ele explicar, para compreender a explicação. Aí o primeiro pergunta de novo para o segundo, e quando Cristo, o novo legislador, recebe a nova lei que seria comunicado na nova aliança? O outro olha e diz, a partir dos 40 dias de jejum no deserto.
E tudo isso dentro do flash. Quando o flash acabou, minha mente começa a conectar o resto. Daniel com as revelações do tempo do fim, no final do jejum e todo o processo. Mas ainda assim, essas coisas só fizeram sentido quando eu comecei, peraí. Ele os humilhou, os deixou ter fome, para que compreendesse que não é só de pão, é o que procede da boca de Deus. O maná é uma figura da palavra. Deus está dizendo, vocês jamais vão se deleitar do meu alimento sem passar por esse processo. E sabe, a percepção para o profético, ela começou a mudar. Foi num desses jejuns que eu compartilhei a história. Deus falou comigo a respeito do Caleb, meu genro. Antes da minha filha conhecê-lo, disse, esse é o seu genro, é ele que vai casar com a sua esposa, com a sua filha. Deixa eu corrigir isso. Para o bem meu, dele, da minha esposa e de todo mundo, da minha filha. Ele que vai casar com a sua filha, ela vai ser a esposa dele. Eu lembro que depois daquilo, enquanto esperava o dia do casamento, as coisas desdobrar. Gente, toda manhã, quando eu acordava, eu abria meu olho, a primeira coisa que eu pensava, Deus falou comigo. E contou algo que não contou para ninguém. Depois descobri que tinha mais alguém que tinha ouvido a mesma coisa. Mas não mudou a minha alegria de saber os detalhes do processo de uma forma, aquele senso de intimidade, de conexão com Ele. Não dá para explicar o prazer e a realização por trás disso. Então assim, eu não quero insinuar que você tem que fazer o que eu estou fazendo depois de uma vida inteira praticando o jejum. E eu acredito que porque Deus me confiou a mensagem do corpo de Cristo, eu tenho que ser o primeiro a vivê-la da forma mais intensa. Eu disse para Deus, o Senhor não precisa me pedir mais. Se o Senhor não me parar, eu falei, o Senhor, minha mulher, meu médico são os únicos que podem me parar. Se o Senhor não me parar, vai ser um por semestre. E até agora Ele está me dando corda, porque em junho do ano passado eu fui para Israel para gravar. Eu lembro que eu estava num momento de oração, numa casa de oração em Berseba. O Espírito Santo falou comigo, não no jejum de julho, mas no de janeiro de 24, você vai vir fazer aqui, interceder por Israel. Eu entendi que Ele tinha autenticado pelo menos os dos próximos 2 que eu tinha escolhido fazer. Mas tem sido algo importante. E o que eu sinto de Deus, eu estou empolgado, gente. Eu tenho visto gente jejuar nessa casa, como eu não vejo em quase lugar nenhum. Mas é só o começo de uma grande revolução que está por vir. E sabe, não importa se você vai fazer um dia por semana, se você, né, como vai ser a sua dinâmica. Talvez tenha gente no nosso meio que nunca vai fazer mais do que um jejum parcial, que não vai fazer um jejum tão prolongado na água. Mas o jejum tem que ser parte do nosso estilo de vida, porque essas pausas nos deleites inferiores, principalmente quando elas vão se tornando frequentes, recorrentes, elas vão produzindo em nós uma percepção de deleites maiores. E sabe, você pegar a palavra de Deus, acordar no meio da madrugada, dizendo, eu não vou fazer isso porque é obrigado, eu vou fazer isso porque eu não aguento esperar amanhã cedo. É outra conversa, é outra dinâmica, não só do como foi gostoso aquele tempo ali, mas o que isso passa a produzir na sua vida. Eu preciso terminar. Eu quero citar uma frase que me fez pensar muito nos últimos anos. Ela é atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. E diz, quase em todos os lugares e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas eu ouso afirmar o inverso. Quando o significado de Deus aumenta, o jejum reaparece. Ou ainda diria o inverso, quando o jejum reaparece, o significado de Deus na nossa vida, ele também começa a aumentar, porque é uma relação de causa e efeito que ela parece mútua, vai e vem, né? E essas coisas estão relacionadas. Então, eu quero provocar você. O jejum é uma escolha, menos que Deus te peça algo, você escolhe quando faz, quanto tempo faz, qual a periodicidade, qual o tipo do jejum, qual a duração. Não há regras. Há momentos que nós podemos ter uma convocação profética, uma grande mobilização, e aí quando vamos fazer a coisa de forma coletiva, talvez haja um pouco mais de organização. Mas pense em algo que pode ser flexível. O importante é que você possamos fazer cada vez mais. Eu estou realmente orando muito. O pastor Marcelo Neves me pediu, falou, cara, mesmo que não seja o começo do ano, que é uma dinâmica diferente, mas quem sabe, ele falou isso ano passado, por de julho do ano que vem,
A gente não faz uma preparação e uma mobilização da igreja como nós nunca fizemos antes. A gente não faz uma campanha, né, de jejuns maiores. Então nós estamos buscando de Deus o que é que nós podemos fazer em conjunto de forma a auxiliar o corpo. Mas eu não quero que você sinta pressionado. Às vezes uma época boa para mim não é época boa para você. Há N fatores. Eu sei que cada vez que vai chegando o próximo vai me dando uma agonia, uma ansiedade, um desespero de entrar. Eu falei para minha esposa, eu não vou aguentar esperar janeiro, vou começar em dezembro. Ela falou, seu aniversário, Natal, nem pensar. Eu faço aniversário 20 de dezembro. Né? Ela falou, a gente tem que comemorar isso em família. Eu falei, eu não ligo para o aniversário. Ela falou, nós ligamos para o seu aniversário. Eu falei, tá bom, eu espero. Né? Ela diz, vamos ter o tempo de família. Né? E aí eu lembro que eu falei, pessoal, depois da ceia do dia 24, não conte comigo comer no dia 25. Nós tivemos uma situação que surgiu e meu pastor falou, eu quero você comer no dia 25 e 26. 27 você começa. E eu naquela agonia, porque assim, deixou de ser um incômodo. E o que eu começo a descobrir, que está me aguardando lá, vai ficando tão atraente, que vai dando um desespero. Eu passo a maior parte do ano, né, em jejum. Acho que não dá para dizer que não tenha dia de jejum. Pelo menos um intermitente vai rolar. Mas assim, quanto mais frequente, quanto mais recorrente, né, maior tem sido o impacto. E depois de estar servindo a Deus, né, há muito tempo. Eu estou buscando a Deus de forma intensa, pelo menos desde os meus 15 anos, gente. Estou com 51. 30 anos só de ministério pastoral, 33 anos pregando. Eu vou te dizer o seguinte, o que eu tenho vivido de janeiro de 2022 para frente, para mim assim, parece que esses últimos anos, a soma desses poucos últimos anos, ela é melhor do que todo o resto. E seria muito egoísmo da minha parte guardar isso só para mim e não dizer que você pode viver algo melhor do que você tem. Então, hashtag fica a dica, sem peso, nem pressão, nem obrigação. Bora jejuar mais? Você aceita o desafio? Outro dia alguém falou, pastor, fala de um benefício a mais do jejum. Falei, a gente vai fazer uma lista, gente. Saúde. Gente, eu gasto tão menos em comida, tão menos dinheiro ultimamente. Vocês têm noção. Pedro nunca gastou dinheiro em comida na vida. Eu podia te dar muitos benefícios, mas os deleites espirituais são os melhores deles. Vocês têm mais 2 minutos para eu falar de Israel ou não? Então, eu fui para Israel, fiquei 24 dias, voltei. Foi bem mais rápido do que eu esperava. Quando Deus falou comigo, nós não tínhamos um cenário de guerra. Então, na minha cabeça, eu questionei pouco. Eu falei para Deus assim, Daniel intercedeu por Israel na Babilônia. Por que é que eu preciso ir orar por Israel em Israel? Eu posso fazer isso no Brasil. Mas ele não abriu a discussão, não respondeu. Eu falei, o senhor não deve satisfação. Algo que eu tenho aprendido, você tem um comando do Espírito Santo, obedeça, entendendo ou não entendendo. Eu lembro que eu levantei daquele momento de oração, virei para minha esposa, falei, faz tempo que você me fez uma proposta, nós passamos pelo menos um mês em Israel. A gente ficou 22 dias gravando em janeiro de 2018. Eu falei, eu queria voltar uma hora aqui com você. A gente ia onde quer, a hora que quer, conhece lugar bíblico, visita, ao mesmo tempo descansa, passeia, soma isso tudo, né, com o conhecimento, os acessos, os contatos que você tem, seria incrível. Aí eu falei para ela, 5 anos atrás você pediu isso, topa fazer em janeiro de 24? Ela falou, topo. Falei, na verdade Deus me pediu para vir jejuar, mas você vem junto, a gente vai ter todo esse negócio, você não precisa jejuar comigo como fez da última vez. É disso, estamos dentro. O pessoal estava com a equipe que filma comigo nas terras bíblicas. Falei, não tenho certeza se eu vou usar vocês, o propósito do jejum pode ser outro, mas se for, talvez tenha que aproveitar o mesmo tempo para não perder idas e vindas. Eu falei, depois a gente decide isso. E naquele momento para mim estava clara a decisão. Depois de uns dias algo começou a me incomodar. Eu falei, amor, não é para ficar gravando, eu acho que não é para ir todo mundo, mas em 28 anos de casado nós nunca ficamos um mês longe um do outro. Foi a primeira vez que eu fiquei um mês distante daquela em 28 anos de casado. Então eu falei, no mínimo você tem que ir comigo. Eu acho que por mais que a gente simplifique, é isso. Quando estourou a guerra, minha esposa pergunta, e aí, você ainda vai? Eu falei, vou.
Eu e você não sabíamos da guerra, mas o Deus que mandou eu separar janeiro, Ele sabia que a guerra ia acontecer, e se Ele mandou ir, a responsabilidade é dele, né? Ela disse, não tem medo? Eu falei, nem um pouco. E se Ele dissesse que o humor na situação ia do mesmo jeito, porque de alguma forma Ele tem toda a razão, e não adianta discutir com Ele. Mas eu falei, pelas promessas que eu tenho sobre minha vida, sobre nossa casa, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre tudo, certeza que eu volto, né? Abraão, quando vai sacrificar o filho, o livro de Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar o menino depois de morto, porque não faz sentido eu prometer e não cumprir. Então, se o que é que Ele vai fazer, problema dele, mas que eu posso ter a convicção baseada no que Ele já falou, eu posso. E a minha principal experiência foi entender que eu não estava em Israel apenas para orar por Israel. A gente poderia fazer isso de qualquer lugar. Eu entendi que as orações por Israel também não diziam respeito só à crise. Gente, a coisa só vai piorar daqui para o fim. Mesmo que haja uma solução temporária para esse problema, e a raiz desse conflito não tem solução. Então, se você não estudou história, todo o terreno geográfico que já foi conquistado na perspectiva do Islã, que se tornou um califado, um lugar de domínio deles, jamais pode sair do domínio deles. E Jerusalém, que já esteve por séculos com toda Israel, ninguém aceita perder aquilo. Então só tem um jeito de evitar conflito: ou Israel é eliminado, deixa de existir, que é a filosofia do Hamas, que é um grupo extremista, assim como alguns outros, a Jihad Islâmica, ou Israel se torna muçulmano, o que nunca vai acontecer pelo tipo de fé que eles também têm. Então não existe perspectiva de que esse conflito não exista. Não há divisão de terra. Quando você tira o deserto do sul de Israel e pega da metade para cima produtiva, só a Cisjordânia já é metade do país que foi levado para o lado de lá, né? Não estamos falando da faixa de... Não há divisão de terra, esse conflito não vai acabar. Mas quando você olha as profecias, você percebe que Israel estará cada vez mais sozinho. Então assim, quando um navio americano encosta 6 dias depois no Mar Vermelho, isso diminui a empolgação dos vizinhos de entrar na guerra. Mas chegará um momento onde Israel estará isolado e desconectado de tudo e de todos. Todos os eventos finais terminam naquele cenário. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto aos céus, Ele foi exatamente do Monte das Oliveiras. O anjo que aparece para os apóstolos diz, do mesmo modo como vocês o viram ir, Ele vai voltar. Do mesmo modo. A Bíblia diz que Ele sobe e de repente eles deixam de enxergá-lo porque Ele foi oculto pelas nuvens. Quando a Bíblia fala sobre a sua volta, diz que Ele aparecerá onde? Nas nuvens. O ponto de desaparecimento será o inverso, o ponto de aparecimento. Só isso? Não. Zacarias 14, quando fala do dia do Senhor e da vinda do Messias, diz, naquele dia os seus pés serão colocados onde? No Monte das Oliveiras. O lugar de onde ele saiu é o lugar de onde ele volta. As nuvens que o ocultaram é o lugar. Então imagina, falando na linguagem antigamente, o filme sendo rebobinado, passando ao contrário. Subiu, volta. Todo o desfecho do tempo do fim acontece naquele lugar. E nós precisamos entender que todas as profecias já foram ditas, não predeterminando o acontecimento das coisas, mas liberadas da parte de um Deus presciente que conhece tudo o que vai acontecer. Pastor, quando a gente vai orar lá em Israel é mais espiritual? Não. Por que o senhor faz caravana para lá? Não é o propósito espiritual. Eu lembro de uma vez que nós estávamos no ônibus e todo mundo, agora é a entrada triunfal em Jerusalém. Eu falei, para com essa bobagem. Eu falei, o livro de Apocalipse diz, a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde crucificaram o Nosso Senhor. Eu falei, isso aí chama de cidade santa? A Bíblia chama. Eu falei, quando a Bíblia chama, está falando dos adventos futuros de um lugar onde o Senhor estabelecerá um reino físico. E a Bíblia diz, de Sião sairá a lei e todas as nações serão governadas por ele. Então, não confunda o cumprimento futuro de promessa com o que você tem hoje. Eu fico doido com um crente que é por pedido de oração escrito no Muro das Lamentações. Eu digo que tu tem acesso direto ao Santo dos Santos pelo nome de Jesus e acha que escrever um pedido e botar num muro de pedra é que vai fazer a diferença. Eu escrevo para dizer, eu quero ser batizado de novo no Rio Jordão. Eu falei, você acha que santo é a água do rio ou é o nome de Jesus? Então assim, não vamos mistificar nada do que tem lá. É maravilhoso. Não quero que você pense outra coisa. Já estive lá 7 vezes. É maravilhoso que perspectiva, o emocional, o entendimento das distâncias, imaginar aquele cenário, aquela geografia, muitos dos lugares que ainda são conservados parecidos, você diz, cara, aqui tudo aconteceu.
mas não é mais espiritual. Mas o que eu e você precisamos entender? Deus faz uma promessa para Abraão. E diz: a sua descendência será como a areia do mar. Está falando de numerosos. Mas ele também diz: sua descendência será como as estrelas do céu. Demora para a gente perceber que Deus está falando de duas linhagens. Deus está dizendo: vou te dar uma linhagem terrena, mas também te darei uma linhagem celestial. Então João Batista diz: das pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não têm noção. Então Deus vai tirar o cumprimento da promessa que ele fez à linhagem de Abraão. E Paulo escreve principalmente aos Gálatas, mas também aos Romanos, falando dos filhos da fé. Então, às vezes o crente olha para o judeu e diz: esse é abençoado que é filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa. Quando Deus diz para colocar Ismael, o filho da escrava da carne, que é o que estava perseguindo o outro, ele diz: o Israel natural vai perseguir a linhagem dos filhos da fé. Isso tem acontecido desde o início do evangelho. Mas assim como Deus disse que em Isaac é que estaria herança, eu e você precisamos entender que a promessa de Deus tem se cumprido por meio da igreja. E a igreja vai cumprir o seu papel. Em Mateus 21, Jesus diz que a vinha foi entregue a um grupo de lavradores que não deu os frutos. Ele manda os servos cobrar, os profetas. Eles matam. Ele diz: vou mandar meu filho. Talvez meu filho ouça. A Bíblia diz: matar o filho. Aí Jesus pergunta para os próprios judeus: o que é que o dono da vinha vai fazer com esse grupo de lavradores? Eles mesmo respondem: vai fazer perecê-los miseravelmente, vai dar vir um outro grupo de lavradores. Jesus diz: exato, que a seu tempo entregue os frutos. Quem é outro grupo? A igreja dos gentios, a linhagem de Abraão. Passou então, Israel acabou, sumiu do plano de Deus. Essa é a chamada doutrina da substituição, que até mesmo os reformadores promoviam. Não existe mais nada de Israel, tudo que você lê lá só se cumpre na igreja. Mas isso também não é verdade. Porque em Romanos, no capítulo 11, Paulo diz: se a diminuição deles, o Israel natural, que eram os ramos naturais, foram quebrados da oliveira, para eu e você, gentios, sermos enxertados, se a diminuição deles redundou em riqueza para o mundo, a pergunta é: quanto mais a readmissão? Ele disse: se a diminuição foi bênção, quanto mais a plenitude. Então preste atenção: haverá uma restauração no tempo do fim de Israel. A Bíblia diz que o endurecimento veio a eles até que a plenitude dos gentios haja chegado. Quando a igreja de Deus tiver cumprido o seu papel e entregado os frutos, e atingimos o ápice, o sucesso, e aqui você tem uma igreja triunfante, algo muda para que Deus termine com a linhagem natural aquilo que ainda não foi terminado. E Paulo explica porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E nós precisamos entender que assim como Jesus nos ensinou a dizer: venha teu reino, seja feita a sua vontade. Os crentes, o tempo todo desde o início, diziam: Maranata, vem Senhor Jesus. Ele prometeu vir, sim, mas nós precisamos orar para que tudo aquilo que foi dito se cumpra. A igreja tem um papel a respeito de oração, de intercessão e de preparação para tudo que vai acontecer no tempo do fim. Eu comecei a entender que Deus me fez parar naquele lugar, porque senão eu nunca dedicaria tanto tempo e atenção para pensar o lugar de Israel no plano e no propósito de Deus, como eu fiz lendo a Bíblia durante aquele tempo lá, né? Uma das coisas principais que eu ficava olhando o tempo todo: quais são as promessas sobre eles que não se cumpriram, que ainda que se apliquem também a nós, não se excluem deles. E de repente uma percepção completamente diferente nasceu. Ainda estou tentando digerir tudo que eu passei lá, mas foi assim, um nível de percepção que eu acredito que vai dar um outro rumo no futuro para tudo que nós vamos fazer. Então minha vontade agora não é só levar a gente para passear, turistar como a gente fazia antes. É começar a mobilizar equipes de intercessores e dizer: vamos passear um pouco menos e orar um pouco mais. Vamos de repente sentar junto, em vez de ter aquela dinâmica corrida para aproveitar só conhecer lugar, estudar o que é que a Bíblia diz. Então, tão logo eu tenha digerido isso tudo, eu talvez fale mais, né? Mas se for resumir o que foram esses dias para nós lá, e passou de 2 minutos, parece que deram 11, eu resumiria dessa forma para vocês. Vamos terminar então? Bom, vocês podem continuar aqui, eu vou assinar os livros e depois vou para casa dormir, mas vocês... Estou brincando, vamos ficar em pé, vamos orar. Porque eu falei: vamos terminar, parece que ninguém quer ir a lugar nenhum.
Me ouça com atenção, porque eu creio que eu falo isso pelo Espírito de Deus. Virão dias de um convite diferenciado para o lugar da intimidade. E muita gente distraída não vai ouvir ou perceber o convite. É por isso que volta e meia você vai ver o Senhor falando isso nas Escrituras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Basicamente ele está dizendo, não apenas escute, mas ouça no sentido de dar valor ao que você vai ouvir. Alguns de nós vamos ser chamados para um lugar diferenciado. Eu acredito que o jejum terá um papel para quebrar a nossa desatenção, a nossa distração e nos fazer cada vez mais atentos para aquilo que Ele tem. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas do meu espírito eu sinto. Não quero mistificar o número 7, foi meu 7º jejum de 40 dias. Eu sinto que alguma coisa quebrou, como nunca antes, no plano espiritual, na minha vida em Deus, no meu ministério. Parece que essa recorrência que Deus está nos chamando, ela vai produzindo um efeito progressivo, que vai se acumulando. Eu não consigo te explicar, mas tem um lugar diferente para cada um de nós. Eu estou determinado a entrar, ficar nesse lugar. Outro dia alguém falou para mim, pastor, o senhor é um pouco esse cara que sonha com o futuro. Tem que ter um nome para isso. Como? Visionário demais. Eu falei, olha, eu defino o visionário mais ou menos assim, com a frase que eu ouvi de um outro. Visitei o futuro, gostei do que vi e resolvi morar ali. Existe algo a respeito não apenas de sonhos, mas de percepção profética. Há um lugar para onde Deus quer nos levar. E eu sinto que isso não deveria ser apenas para poucos. O chamado é para todos, nem todo mundo vai aproveitar. Mas eu creio que de alguma forma você que está aqui hoje já está debaixo de uma conspiração divina e de um plano para prestar atenção em algo. Então eu só queria que a gente, nesse momento final de oração, não fizesse disso só aquela formalidade. Vamos terminar porque tem que terminar orando. Mas que por mais breve que seja essa oração, que você possa dizer, Senhor, eu quero ouvir, corresponder, eu quero entrar nesse lugar. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo de conversa, de compartilhar, de reflexão, de instrução. E eu oro a Deus, mais do que isso, de um desafio, de uma provocação sobrenatural sobre a vida de cada um de nós. Que venham dias de avanço, não apenas em relação a Deus, a essas experiências novas e maiores, mas de avanço para o lugar da intimidade, para o lugar da comunhão, para o lugar da percepção dos deleites eternos, superiores, como nunca antes. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro pelo sopro do Teu Espírito sobre a vida de cada um deles. Eu oro por algo novo, em nome de Jesus e para a glória de Deus.